A partir de agora, entrevista com Biraci Camargo, ao vivo na Rádio Sucesso FM. Nessa semana, a Rádio Sucesso estará fazendo uma série de entrevistas. Primeiro, hoje, segunda-feira, será Biraci Camargo. Amanhã, terça-feira, Lineu Olímpio. Na quarta-feira, Eduardo Rios. E na quinta-feira, Zilomar. Muito bem, agora são 12 horas mais 38 minutos, 12h38, a Rádio Sucesso no pleito eleitoral em 2016, recebendo o primeiro convidado nessa segunda rodada de entrevistas da Rádio Sucesso, depois que foram registradas as candidaturas. Uma rodada fizemos no período da manhã e agora no período da tarde. E depois de ter sido feito sorteio com as 4 coligações, ficou decidida da seguinte forma, através do sorteio. Hoje, Biraci Camargo, do PRTB. Amanhã, terça-feira, dia 13, Lineu Olímpio. Na quarta-feira, dia 14, Eduardo Rios. Quinta-feira, dia 15, Zilomar Antônio. E aqui o cronômetro, 23 minutos e depois 2 minutos para as considerações finais. Biraci Camargo, boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no jornalismo da Rádio Sucesso. Boa tarde, Wellington Marques. Boa tarde, Harilton. Boa tarde a todos aqui presentes nesse estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes da Sucesso FM. É um prazer enorme estar aqui falando novamente nesse espaço democrático que as emissoras de rádio têm nos concedido, principalmente para candidatos como eu, que não tem um recurso financeiro muito grande para estar contratando, milhares de pessoas para estar trabalhando os cabos eleitorais. Então, esse espaço a gente aproveita aqui para estar levando a mensagem, as propostas aos eleitores jaraguenses. Agora, você tocou num ponto interessante. Eu vou começar a entrevista falando sobre isso, de não ter financeiramente a mesma estrutura das outras campanhas. Isso acaba atrapalhando um pouco o trabalho do candidato? Sem dúvida. Eu acho que recurso é fundamental para que tenha uma campanha digna, Uma campanha, hoje a legislação permite os gastos de até R$677 mil para o candidato a prefeito, apesar de que a maioria dos candidatos extrapolam isso aí, Tem candidato que vai investir milhões de reais, dá para ver pela campanha que ele está colocando na rua aí. Mas esse dinheiro que é gastado na campanha, geralmente ele vem depois do bolso do contribuinte, que são os desvios de recurso público, Wellington. E hoje nós vimos aqui, em Jaraguá, um fato até inusitado que me chamou a atenção. Um cidadão furtou um pacote de feijão e um pacote de açúcar, Houve vários comentários pela cidade. E as pessoas esquecem que hoje, nesse exato momento, está sendo julgado, a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, Recentemente tivemos a cassação do senador Delcídio, a presidenta Dilma, que foi cassada também recentemente, o ex-presidente Lula, que está respondendo por processos, E várias pessoas hoje, peixes grandes, graúdos, que estão sendo presos na Operação Lava Jato. O maior ídolo do Brasil hoje é o juiz Sérgio Moro, justamente por causa da corrupção que assola o país. Mas o que me deixa intrigado é saber que, diante de tanta corrupção, de tantas pessoas envolvidas, as pessoas preferem valorizar, debater, discutir mais um cidadão que furtou 1 quilo de feijão ou 1 quilo de açúcar. Sabe-se lá o motivo, sabe-se lá que essa pessoa está desempregada, foi justamente por causa dos graúdos que desviaram o recurso público, que deixou essa pessoa desempregada, foi por causa dessa crise que assola o país. Então, eu acho que o momento é de reflexão para o eleitor, para que na hora de votar, realmente, ele vote consciente, porque se não votar consciente, essa crise pode agravar ainda mais e está destruindo a nossa sociedade em razão da corrupção. Biraci, eu estou vendo todas as campanhas e tenho visto muitas promessas. Promessas já no primeiro ano de resolver problemas crônicos, como do próprio Hospital Municipal, como do Santa Fé, do Primavera. E o povo fica um pouco medroso com essa quantidade de promessas. Você acha que realmente o próximo prefeito ele terá disposição para fazer tanta coisa já no primeiro ano? Se você for eleito, por exemplo, a prefeitura tem condição de fazer isso? Wellington, o que se vê hoje, os comentários das pessoas em época de campanha é prometer e depois diz que não tem recurso. Eu tenho aqui em minhas mãos, um extrato aqui do portal da Transparência do Governo Federal, que foi destinado para o município de Jaraguá nesse ano de janeiro até o mês de julho, o valor de R$ 23.606.659. Isso só de janeiro a julho, Eu tenho aqui o extrato também do ano de 2012, que foram R$ 21 milhões
foram os repasses. Isso apenas do governo federal. E o próprio site diz aqui, o próprio site do governo federal diz que esses recursos não são únicos, pois não refletem a totalidade dos gastos do governo federal nessas áreas. Ou seja, recurso tem. O negócio é aplicar corretamente esses recursos. Porque hoje, em Jaraguá, assim como no Brasil inteiro, os recursos são desviados. E são desviados, muitas das vezes, de formas legais. Né? Nós sabemos que tem muitos contratos sem necessidade, mas como as pessoas encontram brechas nas leis, acabam fazendo contrato em que desvia todo esse recurso. Como seria esse desvio de forma legal? O desvio de forma legal, vou citar aqui mais uma vez o exemplo de um contrato de limpeza urbana no valor de 3.600.000 por ano. Tem necessidade de gastar todo esse valor com a limpeza urbana? Não tem, não há necessidade. Qual seria a saída? A saída seria o gestor investir corretamente esse recurso, não gastar todo esse dinheiro numa limpeza urbana, todo esse dinheiro numa área em que a própria prefeitura teria condições de fazer essa limpeza com preços mas muito reduzidos. Por exemplo, a limpeza urbana ela tem em torno de 80, 90 funcionários que realiza. Esses funcionários, inclusive eu conheço muitos deles, eles ganham em menos de R$1.000. Então a folha de pagamento vai tornar menos de R$100.000 por mês. Isso em um ano daria R$1.200.000. O que justifica? Quem está falando esse valor de R$3.600.000? Não sou eu, foi o Ministério Público e os vereadores que durante o mês de abril desse ano questionaram os contratos. Inclusive, ele diz aqui, o promotor de justiça dizia na época que esses contratos devem passar por profundas análises. Profundas análises é porque há indícios sérios de que esses contratos possam haver irregularidades. Não sou eu que estou dizendo, está nos noticiários de Jaraguá do mês de abril desse ano. Então, o que precisa é investir corretamente os recursos que chegam em Jaraguá. Além disso, tem os recursos do governo estadual, tem a arrecadação do próprio município, porque o município de Jaraguá também tem sua arrecadação própria. Então, juntando todos esses recursos, aplicando ele corretamente, não havendo desvios, esses desvios legais dessa forma que eu estou falando, e os ilegais também. Há vários escândalos aí nos últimos anos de recursos que foram desviados, há várias dezenas de ações na justiça, ações criminais, ações civil pública, Para se ter uma ideia, só que eu tenho conhecimento aqui, recentemente, um ex-prefeito está respondendo por 5 ações por ato de improbidade administrativa, ou seja, desvio de recurso público. O que é um ato de improbidade administrativa? É um ato ilegal, contrário aos princípios básicos da administração pública, cometida por agente público, durante o exercício de sua função. Ou seja, ele não aplica corretamente, ele desvia aquele recurso. Então, isso é comum em Jaraguá hoje, as ações transcorrerem em razão de desvio, de má aplicação do recurso público. Então, a saúde de Jaraguá, a falta de asfalto, de infraestrutura, o desemprego, a falta de subsídio para as empresas, para as confecções, isso se dá em razão da má aplicação do recurso público. É isso que tem que fazer corretamente, aplicar o recurso para depois chegar e ver qual seria o resultado. Se o recurso não for aplicado de forma correta, vai acontecer esse caos que acontece na saúde nossa, na falta de infraestrutura. Agora, Pira, na hora do eleitor for votar, ele tem que levar muito isso em conta, ver a vida da pessoa que vai administrar a cidade, olhar também essa forma de recursos públicos. Você acha que o eleitor tem que analisar isso, colocar na balança? O eleitor ele tem que aprender votar. Enquanto ele estiver votando por gasolina, enquanto ele estiver votando por benefícios que ele recebe de candidatos, que seja durante o período eleitoral ou antes, ele vai continuar sofrendo. Porque existem hoje os políticos profissionais, aqueles que sabem ganhar a eleição, e eles utilizam de todos os recursos que eles possuem para ganhar a eleição. E depois ele vai ter que ter um retorno, e esse retorno não é apenas para ele, é para aquela grande quantidade de pessoas que ajuda ele a ser eleito. Ou será que aquelas pessoas estão junto com o candidato e dia e noite, de carrão, andando, pedindo, brigando por simples amor ao candidato? Não é porque vai ter retorno. E o retorno vem dessa forma que eu falei anteriormente, ou seja, por esses contratos superfaturados, contratos que sequer têm condição de serem fiscalizados, porque eles acham brechas na lei, realizam os contratos, e para empregar e para dar retorno para essa grande quantidade de pessoas
que ajudam o candidato durante a sua campanha eleitoral. Iracy, na última pesquisa registrada, o seu nome aparecia na 4ª colocação com 4 pontos. A análise que você faz da pesquisa e um outro detalhe, como tentar reverter essa situação, né, de repente estar oscilando aí entre 4 pontos numa pesquisa? Eu entendo que o povo é soberano, o povo escolhe. E como nós não encontramos outra maneira de chegar, de atingir o povo com as nossas propostas, com a seriedade que nós possuímos, com a honestidade que nós estamos aqui propondo, nós estamos utilizando os meios que são as redes sociais e também as emissoras de rádio. Eu acredito sim num crescimento acentuado nosso daqui para frente, porque a partir daquele debate que eu cheguei aqui e falei a verdade, falei o que o povo gostaria de estar ouvindo, falei o que o povo gostaria de estar dizendo, de estar perguntando para os candidatos, eu cresci bastante. Eu tenho certeza que na próxima pesquisa eu já estarei bem melhor pontuado, e daqui para frente esse é o meu perfil, é ser uma pessoa correta, fazer política correta, de forma correta, com seriedade, mas sem medo também de estar falando a verdade, porque tem candidato que quer fazer a campanha paz e amor, mamão com açúcar, mas escondendo as coisas. Se eu disser uma palavra apenas na emissora de rádio ou em qualquer lugar que eu esteja mentindo, que eu não esteja prova aqui na minha mão o que eu estou falando, eu renuncio à minha candidatura. Então, eu só falo a verdade. Se eu estiver mentindo, eu renuncio à minha candidatura se alguém chegar em mim e falar, olha, você mentiu naquilo. Então, importante é levar ao conhecimento da população, ao conhecimento do eleitor, a verdadeira face dos candidatos, para que o eleitor realmente conheça o perfil daquele candidato. Compensa votar numa pessoa desonesta, numa pessoa que vai desviar os recursos depois? Se o eleitor achar que compensa, tudo bem, vote nele. Agora, se achar que não, escolha entre os 4 quem é o mais honesto, porque competência todos os 4 têm. Todos os 4 praticamente têm curso superior, são engenheiros, são advogados, são empresários bem-sucedidos. Agora, o que o eleitor vai ter que avaliar é a honestidade entre os 4. Qual dos 4 é o mais honesto? Porque competência, eu tenho certeza que todos os nossos 4 candidatos a prefeito de Jaraguá temos muita competência. Mas agora, utilizar essa competência para o bem do povo, com honestidade, isso é muito importante, avaliar isso na hora de votar. E é isso que eu quero que o eleitor realmente busque na hora de votar, as informações sobre a honestidade de cada candidato. Saber se realmente ele é tendente a desviar recursos, se ele realmente é tendente a trabalhar de forma honesta e aplicar corretamente. Como analisar isso? É muito simples, é muito fácil. Basta ver o passado do candidato. Todos nós sabemos, sabe que a voz do povo é a voz de Deus. As pessoas comentam em todos os cantos da cidade todo o histórico dos 4 candidatos. O meu histórico, os meus defeitos, as pessoas conhecem quais são os meus erros. Iracy Camargo não pensa que não sabe, que todos sabem os defeitos dos outros 3 candidatos. Então, analisa a gravidade dos defeitos, né, de cada um e analisa apenas as qualidades, os defeitos. Eu acho que o candidato tem que ser escolhido mais em razão dos defeitos, são realmente defeito grave, do que as qualidades. Porque as qualidades, conforme eu falei, todos nós somos competentes. Agora, os defeitos, aí tem que vir. Se o candidato é honesto, eu acho que é o critério número 1 para escolher o seu prefeito de Jaraguá. Honestidade, hoje, que o Brasil hoje, do arroio ao chuí, de canto a canto, prega não a corrupção, prega honestidade. E é essa que é a minha bandeira e que eu acho que tem que ser a bandeira para quem pretende ocupar um cargo de tamanha relevância, que é a prefeitura do município igual Jaraguá. Iracy Camargo, até daqui a pouco a Maria vai estar participando também com a gente perguntando, mas uma última pergunta. A gente anda nos bairros e o rádio, ele está no bairro 4 anos. Termina a eleição, nós vamos continuar cobrando, vamos continuar falando com o secretário. Nosso papel vai ser esse, independente de quem ganhar a eleição. E você conversa com as pessoas, você vai no Santa Fé, eu estive lá esses dias no Santa Fé, no caso, do desaparecimento daquele menino, o pessoal reclama, é a poeira. Você vai no Primavera do mesmo jeito, você vai em outros bairros, faltando 20 dias para a eleição. Você acha que a população está envolvendo mais com o pleito eleitoral ou ainda está desacreditada do pleito eleitoral? A população está desacreditada com a classe política, porque a cada ano vem uma decepção ainda maior. Agora, o que a população quer realmente é renovação. A gente tem visto isso realmente, que há um anseio muito grande da sociedade em buscar pessoas novas, pessoas que têm perfis novos, pessoas que não sejam do meio político, pessoas que não são experientes. Porque, para você ter uma ideia, Wellington Marques, hoje, aqueles senadores, aqueles deputados que são caçados por corrupção, são todos experientes. É senador, é deputado que vem de 2, 3, 4, 5, 6 mandatos. Tanto é que a experiência hoje não é importante, que o legislador
retirou a reeleição. Hoje o prefeito não pode ser reeleito mais, justamente por causa disso. Se a experiência fosse importante, teria sido mantido a reeleição. Se eu for eleito prefeito de Jaraguá hoje, eu só vou ficar no mandato. Na próxima eleição eu já não posso candidatar. Então o mais importante é renovar a política, é trazer pessoas novas para a administração, para que realmente seja feita uma renovação, mas uma renovação com honestidade e qualidade. Também está aqui com a gente, fazendo até a cobertura pelo Folha de Jaraguá, que é uma página que inclusive está fazendo a cobertura com a gente do pleito eleitoral, Arilton Damasceno, que é o nosso analista político. Arilton, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wellington Marques. Boa tarde aqui ao Celso Rodrigues, candidato a vice. Doutora Jorcélia Pastinato, esposa do Biraci. Boa tarde, candidato Biraci. Candidato, eu quero te fazer uma pergunta assim. Vi alguns candidatos prometendo remédio em casa, na rede pública de saúde em Jaraguá. O que você tem a dizer sobre essas propostas e qual é a sua proposta para melhorar a saúde? Sempre quando se fala em saúde, fala da falta de recursos. Mais uma vez, eu me retorno aqui ao portal da transparência do governo federal, que diz que houve um reparto de 7 milhões e pouco esse ano aqui em Jaraguá. O que falta realmente é a aplicação correta, né, dos recursos da saúde pública. Essa história de faltar medicamento em hospital, de faltar médico, justamente por falta de aplicar corretamente esses recursos públicos na saúde de Jaraguá. Eu tenho aqui em minhas mãos aqui contratos, por exemplo, que não tem necessidade aqui na saúde do nosso município. Por exemplo, um contrato aqui no valor de R$72 mil, que é de colocar postagens do DataSUS, né, no Ministério da Saúde. Não tem necessidade. Nós temos ali na Secretaria de Saúde vários funcionários, né, que às vezes até sobram. Eu vejo funcionários, não sei se estão lá ainda, mas até poucos dias atrás estavam, que fica o dia inteiro no WhatsApp. Estou falando isso que eu acompanho, né? E essa pessoa poderia estar fazendo o serviço num contrato desse. Prédios públicos são alugados, prédios locados, sem necessidade. Nós temos vários que poderia também economizar. Só com o dinheiro que vai pelo ralo na saúde, eu contrataria hoje para o município de Jaraguá um especialista para cada dia da semana para atender no hospital regional daqui de Jaraguá. Mas o que é muito importante também, o próximo gestor ficar atento, é quanto aos PSF. Criaram tantos PSFs por aí, mas não colocaram estrutura para que fosse feito o atendimento de prevenção. E hoje nós temos como modelo Uberlândia, em Minas Gerais, uma cidade modelo, né, na saúde, em que a saúde em Uberlândia, ela preza mais a prevenção do que o tratamento. O mais importante hoje no Brasil é fazer uma prevenção correta. É para isso que exige os PSF. E nesses PSF, nós aqui em Jaraguá, nós não temos, por exemplo, enfermeiras, médicos que atendem, não tem uma assistência familiar correta como deveria acontecer. E sobre essas propostas do remédio em casa? Uma vez está faltando remédio até na rede pública. Se está faltando remédio, é possível reverter o quadro? Primeiro pôr remédio para quem precisa nos postos de saúde. E depois, o senhor acredita que essa proposta de levar remédio em casa vai funcionar em Jaraguá? Não, não vai funcionar, porque eu acho que o remédio, se tiver ele no postinho de saúde, no hospital já seria o bastante. Como que você vai oferecer remédio em casa sabendo que nem no hospital não encontra um paracetamol para uma dor de cabeça, não encontra um estojo, não tem um lençol limpo? Primeiro nós vamos oferecer medicamento nos hospitais e nos postos de saúde. Isso aí é proposta demagoga para querer ganhar voto, esse negócio de oferecer medicamento em casa. Quero te fazer uma outra pergunta, candidato Biraci. Nós sabemos do problema gravíssimo que existe em Jaraguá, do lixão. Era para ser um aterro sanitário, na verdade é um lixão, né? Há pouco tempo atrás houve uma reportagem da TV Anhanguera, inclusive que o senhor aparecia nela, onde animais da propriedade do pai do senhor tinham morrido e o senhor suspeitava que fosse contaminação do lençol freático. Há 12 anos, ou 16 anos, está aí esse lixão, né, aqui em Jaraguá. Qual que é a proposta que o senhor tem para resolver esse grave problema ambiental de vários anos? O aterro sanitário, o lixão, ele realmente não oferece, não há interesse porque não dá lucro. O que dá lucro aqui em Jaraguá é a limpeza urbana. O que nós propomos para o lixão de Jaraguá veja bem, só com o dinheiro que é feita a limpeza urbana em nossa cidade, nós conseguimos fazer toda a coleta de lixo, limpar as ruas, criar e manter um aterro sanitário, fazer a usinagem e dar um destino correto ao lixo pela metade do valor que é gasto com a limpeza urbana. Isso porque 3 empresas me ligaram essa semana, eu tenho recebido correspondências e telefonemas diariamente, oferecendo que, se caso eu for eleito, tem interesse em participar de licitações aqui na questão do lixo hoje no Brasil. Durante o
período da legislação passada, o último prefeito, né, que antecedeu o atual, ele perdeu recurso no valor de R$2 milhões da Funasa, que veio por falta de interesse da prefeitura para fazer o aterro sanitário de forma definitiva. Também a prefeitura teve que indenizar um cliente meu por morte de gado intoxicado com lixo, né? O ex-prefeito também, que está candidatando agora novamente, ele responde por processos criminais ainda por irregularidade do lixão, inclusive com multas e bloqueios de bens, né? Mas, conforme eu estava dizendo, nós faremos a destinação correta do lixo, um aterro legalizado dentro do município de Jaraguá. Eu que participo desde 2005 de várias audiências públicas, ultimamente eu tenho participado do consórcio lá em Séries, que é o consórcio que está tratando também nessa questão do lixo, né? E digo que eu tenho bastante conhecimento nessa causa e que merece um tratamento especial, que o lixo hoje é um problema mundial, né? Os resíduos sólidos. Nós vamos criar cooperativa de reciclagem, vamos fazer um aterro legalizado, vamos dar treinamento e EPI, que é equipamento de proteção individual aos catadores, né? Além de análise periódica do meio ambiente, conforme determina a lei e que não é feito em Jaraguá há mais de 20 anos, que é uma análise do lençol freático, onde se instalam esses aterros sanitários. Sabemos também que na gestão passada desapropriaram de forma ilegal uma área de terra e isso acabou rendendo processos contra a prefeitura de Jaraguá por ações por danos morais daqueles proprietários. Candidato, os outros candidatos têm dito que é preciso fortalecer o setor de confecções. Nós temos aqui em Jaraguá hoje o CETENS, que é o Centro Municipal da Moda, Tecnológico da Moda. Há uma crítica de que lá não está funcionando corretamente e muitos falam em reativar a Jaraguá Expofest. O senhor pode dizer, o senhor é a favor de reativar a Expofest? Que destinação o senhor pretende dar ao CETENS caso seja prefeito? Tudo tem que ser feito através de um estudo técnico, de uma análise. Nós não podemos chegar de forma irresponsável e prometer com demagogia o que vai ser feito. Profissionais na área tem que ser feito um estudo aqui em Jaraguá para saber o que nós precisamos fazer para reerguer o setor confeccionista. Nós temos ali o condomínio das confecções, que é uma área que foi desapropriada, aberta umas ruas e que está abandonada há 8 anos. Não foi dado seguimento àquela construção. Mas estímulos, incentivos ao setor confeccionista em Jaraguá é fundamental. E nós não podemos fazer isso de forma irresponsável, oferecendo propostas demagogas. Nós temos que realmente fazer um estudo aprofundado nisso. Tá certo, 21 minutos. Candidato, em relação ainda ao setor de trabalho, né, que é confecção, esse setor sentiu muito nos últimos 2 anos. Hoje está começando a reestruturar. E a gente vê algumas propostas, por exemplo, de trazer indústria e comércio. Eu senti muita falta do poder público nas confecções durante esse período de crise. O que o administrador pode fazer para tentar fortalecer esse setor de confecção, mas também pensando de uma outra forma de diversificar a nossa economia? Além de fortalecer as confecções, nós temos realmente que trazer novas indústrias para Jaraguá. Nós perdemos a Hering, que foram abertas 1.150 contas no Banco do Brasil de Goianésia apenas para mulheres, mais 200 contas para homens. O gerente do Banco do Brasil de Goianésia é meu amigo e foi ele que me disse, né? Essa Hering passou por Jaraguá e o gestor anterior perdeu, deixou passar despercebido e em torno de 1.300 empregos nós perdemos por causa disso. Assim como até São Francisco está ganhando de nós, que ganhou ali a Superfranco, que eu não sei por qual motivo razão não veio para Jaraguá, por falta de estímulo. O que precisa é estímulo, é incentivo, é oferecer áreas para tanto essas confecções aqui de Jaraguá, que tem muitos aqui que não tem sequer seu prédio próprio, né, que paga aluguel, assim como outros tipos de estímulos para que nós voltamos a crescer, voltamos a produzir conforme era há tempos atrás. Então, o confeccionista, o empregador, o empresário, o comerciante aqui em Jaraguá, que sofre muito, né? Uma das propostas nossa para o comerciante é que todas as compras de todos os órgãos, inclusive nos contratos de concessão de serviço, que sejam obrigatoriamente adquiridos todos os insumos em nosso município para gerar emprego e renda aqui. Já terminou, são 23 minutos. E agora vamos pausar, zerar. O Birassi terá 2 minutos para as considerações finais. Pois não, pode ser. Então, eu quero aqui deixar
a minha proposta, o meu recado ao eleitor jaraguense, que escolha o seu candidato a prefeito, mas não vai pela onda daquele que está oferecendo mais condições, que está dando gasolina para o carro, aquele que está com um número muito grande de cabo eleitoral trabalhando para ele e está levando aquela onda de que já ganhou. Vai pela honestidade, pela competência, pela transparência do candidato, de colocar à disposição da população de Jaraguá, né? Eu sou uma pessoa que eu já provei para o povo de Jaraguá que eu me preocupo muito com a situação de nossa cidade. Nossa cidade está passando por um momento delicado, desemprego, segurança, né? Desvio de recurso. Há uma desonestidade muito grande nos últimos anos aqui em Jaraguá, em que os nossos recursos estão sendo desviados, a nossa educação não vai bem, né? E as propostas nossas, eu quero dizer que estão todas registradas no site do TSE e que nós não chegamos aqui e inventamos a proposta de uma hora para outra, não. Nós temos proposta para todas as áreas. Nas minhas redes sociais, no Facebook, por exemplo, eu faço questão de estar colocando lá as nossas propostas. E eu gostaria muito que o eleitor pensasse dessa forma na hora de escolher o seu candidato. Aquele que realmente possa estar oferecendo condições para que a nossa cidade volte a crescer, volte a gerar emprego. Aquele cidadão, pai de família, que está tendo dificuldade hoje de encontrar um emprego, que a gente vê em todas as cidades, em todos os setores aqui de Jaraguá, pessoas clamando que precisam de trabalhar e que não encontram emprego na nossa cidade. A nossa saúde que vai mal por causa dos desvios aí de 1 milhão e tanto de reais, que vê os escândalos que acontecem no nosso município. Nós temos que parar com isso. E nós só vamos melhorar a nossa política a partir do momento que nós, eleitores jaraguenses, escolher um candidato com honestidade acima de tudo, e não por experiência ou por outras situações. Sim, mais alguma coisa? Então, mais uma vez, eu peço ao eleitor jaraguense, com carinho, o voto. Sou novo na política, né? Entrei agora, vote no Biraci Camargo, meu número é 28, e conto com o apoio de todos. Um obrigado e que todos fiquem com Deus. Tá, joia. Tá, então, ouvimos o candidato do PRTB, Biraci Camargo. Lembrando que amanhã, a partir de 12h30, será a vez de